Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Zero e essa é a parte 4 da obra Academy's Undercover Professor. Caso você não tenha assistido desde o começo, eu vou deixar a playlist completa na descrição para você entender o que aconteceu até aqui. Voltando de onde a gente tinha parado no capítulo anterior, o professor Prota saía atrás do lobisomem. E agora, voltando para o futuro, os guardas apareceram no local onde o professor Prota estava e falavam que tinha alguém no telhado e eles estavam pedindo para prender aqueles suspeitos. Voltando ao professor Prota, ele continuava a perseguição ao lobisomem e continuava quando o professor Prota consegue alcançar o lobisomem mais uma vez. E quando o professor Prota o alcança em cima de um vagão em movimento, ele fala que ele até tentou se manter em controle, mas ele não tinha escolha. E então a luta entre o lobisomem e o Prota começa de novo. Quando o lobisomem partia para cima do professor Prota, o professor Prota mandava várias shurikens em direção ao lobisomem, e o lobisomem ia a toda velocidade para cima do professor Prota. No entanto, a shurikens acerta o ombro do lobisomem e faz com que ele parasse no meio do caminho. E com o lobisomem parado ali, o professor Prota diz que aquilo era excelente, e fala ao lobisomem que ele tinha pensado em finalizar aquela luta daquela maneira, e então ele preparava uma magia e disparava a magia no peito do lobisomem cheio. E com o lobisomem ali parado por conta da magia, o professor Prota partia para cima dele. O lobisomem até tentava se afastar do professor Prota, mas para surpresa dele, mais shurikens vinham em sua direção. E ao mesmo tempo, o professor Prota partia para cima do lobisomem. E com o professor Prota em cima do lobisomem já, ele atacava o lobisomem, que tinha defendido o ataque do professor Prota, parando a bengala dele com os dentes. Mas para surpresa do lobisomem, a bengala do Prota tinha uma lâmina escondida, que ele saca da bainha da bengala e já se vira para o lobisomem fazendo o ataque, onde o lobisomem já sabia que era o seu fim. E então ali em cima daquele vagão, o professor Prota degola a cabeça do lobisomem, que não teve praticamente nenhuma chance naquela luta. Então, voltamos a Hans, que dizia que ele quase tinha sido pego, e falava que o professor Prota tinha ido atrás do lobisomem, e ele estava se perguntando quando o professor Prota iria voltar, quando do nada, algo cai na frente de Hans, e Hans assustado, dava um grito ao ver a cabeça do lobisomem ali no chão. O professor Prota logo em seguida pergunta a Hans se ele tinha se assustado. Hans reclama para o professor Prota e fala que, quando ele fosse aparecer daquele jeito, era pelo menos para avisar, porque ele estava carregando uma mala importante. Hans perguntava ao professor Prota se por algum motivo ele deixaria a cabeça do lobisomem daquele jeito, e o professor Prota respondia a ele que sim, falando que ele não precisava mais da cabeça do lobisomem. Então Hans pergunta ao professor Prota do porquê ele tinha levado aquela cabeça até ali, e o professor Prota responde a ele que bem, era para assustar ele. Hans pergunta ao professor Prota se aquilo era por ele ter tentado assustar o professor Prota mais cedo no beco, e fala ao professor Prota que ele não achava aquilo muito justo. O professor Prota, mudando de assunto, diz a Hans que aquele não era um lobisomem legítimo, e diz que aquele lobisomem era um experimento feito por alguém, e fala a Hans que ele achava que teria que seguir com o que ele tinha planejado inicialmente. Hans pergunta a ele o que ele tinha planejado inicialmente, e quando ele ia fazer uma pergunta ao professor Prota, o professor Prota questiona a Hans e pergunta a ele se eles não deveriam estar ali naquela cidade se estabelecendo lentamente, e fala a Hans que ali era melhor que a capital em vários fatores. E de qualquer forma, eles não tinham escolha a não ser ficar naquela cidade por enquanto. Hans o questiona perguntando se eles realmente deveriam se estabelecer em uma cidade que havia uma sociedade secreta e pessoas fazendo experimentos bizarros, e até uma gangue de beco, e o professor Prota diz a ele que era exatamente por aquilo que eles tinham que ficar lá, e fala a Hans que para primeiro ele coletasse informações importantes, e Hans pergunta ao Prota se era para ele coletar as informações sozinho, e o professor Prota fala a Hans que naquele momento ele era alguém suspeito, então ele precisava agir com cautela, e fala a Hans que por aquele motivo ele poderia coletar as informações e depois ir repassando a ele, e falava a Hans que seria ali que ele entraria em cena. Hans dizia ao Prota que entendia e falava a ele que coletar informações também era uma das especialidades dele. Então, em seus pensamentos, o professor Prota diz que não pode ficar ali parado esperando que tudo dê certo, e diz que mesmo que ele não pudesse agir naquele momento, ele deveria aprimorar seus poderes, só por garantia, e fala que a propósito, criar um lobisomem daquela forma e um mundo como aquele, com até uma etiqueta de cobaia, a pessoa que estava por trás daquilo não era alguém comum. O Prota dizia que bem, o lobisomem estava morto, e ele não queria mais se envolver em situações problemáticas. E então, no outro dia, o professor Prota, lendo o jornal, na matéria do jornal, dizia que havia um assassino não identificado em Letvek, que ainda estava sendo procurado, e que no último domingo, 5 pessoas tinham morrido em Letvek, fazendo com que os números totais de mortes passasse de 10. No jornal, dizia que a identidade do culpado ainda não tinha sido revelada, mas as testemunhas diziam que era uma fera
assustadora com pelos pretos, e por mais que a polícia tenha anunciado que aquele era apenas um caso de assassinato em série e que aquele caso seria resolvido em breve, o professor Prota disse que os cidadãos ainda estavam apreensivos. O professor Prota, em dúvida depois de ler o jornal, se pergunta como assim domingo, e que ele tinha matado o lobisomem no sábado, e ele se perguntava se poderia ter mais lobisomens ali. Então somos levados a uma reunião na academia, onde aparentemente todos os professores estavam lá, e lá estava ela, a professora Selena, guardando o lugar para o professor Prota, que eu já não sei mais o nome, rapaziada. No episódio anterior, na tradução chamaram o professor Prota de Rudiger, só que agora nessa tradução estão chamando o professor de Ludiger de novo. Enfim, a gente vai continuar com o professor Prota mesmo, porque eu tô realmente perdido, eu não sei o verdadeiro nome do Prota, mano. Enfim, de volta à história, e com o professor Prota atravessando a sala até seu lugar, algumas pessoas comentavam sobre ele, dizendo que ouviram que ele tinha inventado uma magia incrível, e se perguntavam se ele não era de uma família nobre caída. Chegando até seu lugar, Selena perguntava ao professor Prota se ele tinha ficado sabendo da notícia, e fala que 2 alunos tinham sido atacados na noite anterior. Selena fala que, felizmente, nenhum dos alunos corria um risco de vida, mas que as feridas eram graves, e fala que as feridas pareciam com arranhões de feras, e que o aluno que tinha acordado falou que eles tinham sido atacados por uma besta terrível. A professora Selena dizia ao professor Prota que, pelo andar da carruagem, os rumores espalhados na semana anterior eram verdade, e fala que ela ouviu que também houveram vítimas em Netvek. Quando outra mulher dizia a todos na sala que a diretora estava chegando e pediam a todos que fizessem silêncio. Então a professora Selena falou ao professor Prota que aquela mulher era a professora Mary Ross, especialista em farmacologia, e que ela vinha dando aulas em Soren há mais de 20 anos. Quando Elisa chegava ali na sala e falava que ela tinha chamado todos os professores ali porque ela tinha algo muito importante a dizer a todos, e falou aos professores que recentemente havia aparecido um agressor não identificado em Soren, e ela continuava a dizer que, na verdade, na noite anterior, 2 dos alunos mais novos de Soren foram atacados brutalmente, e Elisa falava aos professores que eles ainda não sabiam quem eram os agressores, mas que as testemunhas haviam dito que aquilo tinha sido feito por um lobisomem licantropo. Alguém se vira à diretora e fala que não podia ser, e pergunta se não era possível que tinham visto algo errado, e falava que não podia ser um lobisomem licantropo. Elisa se vira a pessoa e pergunta ao professor Hugo Boltara se ele tinha algo que ele queria dizer. O professor Hugo fala a Elisa que eles estavam em Soren, e aquele era um local protegido pelo Império de Exilium, e a questiona se realmente havia um lobisomem em Soren, e pergunta a todos os presentes ali se eles estavam começando a acreditar nas lendas urbanas espalhadas pelos alunos. Elisa se vira ao professor Hugo e pergunta a ele se ele não tinha acabado de ouvir que tinha dito que havia 2 vítimas. O professor Hugo diz a Elisa que sim, ele ouviu, e por aquele motivo que ele ainda tem mais certeza que não tinha sido um lobisomem. O professor Hugo diz que ambas as vítimas que foram atacadas eram de famílias nobres, e Elisa dava uma olhada para o professor e ele continuava a falar que por aquele motivo ele acreditava que o culpado pelos ataques em Soren era um aluno, e além disso, era um aluno plebeu. A diretora Elisa perguntava ao professor Hugo o que foi que ele tinha dito, e o professor Hugo novamente dizia que tudo aquilo era obra dos alunos plebeus, e pergunta do por que outro motivo só os filhos das famílias nobres tinham sido atacados, em meio a tanto outros alunos, e questiona a diretora se realmente tinha lobisomens atacando a academia, e continuava a dizer que era muito mais fácil acreditar que alguém estava fazendo parecer que foi um lobisomem. Enquanto isso, os outros professores nobres estavam ali com uma cara de desdém com a diretora, como se eles estivessem gostando daquilo que estava acontecendo. Então, de volta ao professor Prota, de braços cruzados ali só ouvindo tudo, ele dizia em seus pensamentos que ele pensava que a sociedade secreta iria se opor, mas pelo que ele estava vendo, parecia que não, e falava que mesmo que eles tivessem unido forças, aquela era uma batalha interna de facções. E ele se perguntava se aquela era mesmo a verdadeira situação da melhor academia do continente. Então o professor Prota se dá conta de que algo tinha caído em seu ombro, e ele vê que isso era um inseto. Dando uma olhada para o inseto, ele pega em sua mão, e o inseto começava a se abrir, virando uma mensagem. E nessa mensagem, dizia que 3 cobaias tinham fugido, e era para o professor Prota as capturar. Se não fosse possível ele capturar as criaturas, era para ele dar fim nelas. E fala que se as cobaias fossem raptadas, era possível que a identidade de Ludiger fosse exposta. O professor Prota, olhando para a mensagem, por um momento, fecha sua mão em seus olhos, abaixa sua cabeça, e meio depressivo ele pergunta aos céus do porquê ele sempre tinha que passar por aquelas dificuldades. Selena, sentada ali do lado do professor Prota, o perguntava se ele estava se sentindo bem, e o professor Prota dizia a ela que não era nada. E de volta a seus pensamentos, ele dizia que aquela situação tinha a ver com a sociedade alvorecer negro, e parecia que de alguma forma aquele incidente tinha sido bom. E o professor Prota fala que era bom ver a sociedade secreta tomando alguns golpes daqueles. Mas a única coisa que estava incomodando o professor Prota era que era possível sua identidade ser revelada. O professor Prota disse que se for aquilo, ele não poderia ficar parado, e falava que ele tinha que pegar aquelas cobaias antes que Soren conseguisse, porque senão seria
seria seu fim e ele seria descoberto. E de volta à discussão entre o professor Hugo e a diretora Elisa, Elisa falava a ele que ela não se importava que a mente dele seja tão fechada, mas ele precisava garantir que o trabalho seria feito. E o professor Hugo perguntava a Elisa se ela esperava que eles intensificassem as patrulhas. Elisa fala a ele que sim e que também eles não podiam deixar os alunos ficar saindo tarde da noite. E caso os alunos desobedecessem, os professores poderiam aplicar umas penalidades a eles. E fala a todos os professores que aquela eram as instruções que ela estava dando como diretora. O professor Hugo diz à diretora que ele tinha entendido, muito contrariado. E então Elisa diz que estava ótimo e que eles podiam encerrar aquela reunião por ali. Ela esperava que todos fizessem um bom trabalho. Então, longe da reunião, o professor Prota estava em seu caminho, quando ele para por um segundo e fala que a pessoa que estava ali não precisava ficar se escondendo. Então uma garota sai de trás das árvores, olhando para o professor Prota com receio. E o professor Prota ali parado, olhava para ela, enquanto a garota olhava para baixo, claramente com algum problema. O professor Prota fala que devia ter algum motivo para a garota se aproximar assim dele, tão sorrateiramente, e fala que ela parecia ser uma estudante de história, e pergunta à garota qual era o problema. E ela, gaguejando, começava a dizer ao professor, e antes que ela começasse a dizer algo, o professor Prota corta e fala que eles deviam sair dali primeiro, e a perguntava se ela gostava de café. A garota dizia ao professor Prota que sim. E então eles foram até um café e lá começaram a conversar. O professor Prota perguntava à menina qual era o nome dela e ela, de cabeça baixa, respondia a ele que era Cedine Rochin. O professor Prota fala a ela que, julgando ela pelo sobrenome, ela não tinha se infiltrado na escola como uma plebeia. Lembrando a vocês, rapaziada, que nesse mundo aí somente os nobres tinham sobrenome. Enfim, vamos voltar para a história. O professor Prota perguntava à menina qual era o verdadeiro nome dela, e ela, gaguejando, dizia a ele que aquele era seu verdadeiro nome. Então o professor Prota fica surpreso por não ser um nome falso, e fala a Cedina, já que ele estava seguindo ele, que ela devia ter alguma coisa para contar a ele. Cedina ficava com um pouco de medo por eles estarem em um local público com muitas pessoas, e o professor Prota falava a ela para que ela não se preocupasse, pois ele tinha colocado um feitiço de bloqueio de voz de antemão, e diz a ela que desde que ninguém entrasse ali, eles estariam seguros. A garota diz ao professor Prota que aquilo era o esperado do Senhor Primeira Ordem. O professor Prota falava a Cedina que ela teria que mudar aquele apelido e que a partir daquele momento ela não podia mais o chamar por aquele nome. E Cedina se perguntava de como ela poderia ser tão mal educada e não chamar o professor Prota de Primeira Ordem. E o professor Prota pergunta a ela se ela iria ficar chamando daquele jeito na frente dos outros, e falava a ela que não chamar de Primeira Ordem tinha virado uma ordem dele. Cedina, ainda com medo, dizia ao professor Prota que ela tinha entendido. E então o professor Prota diz que, voltando ao que importava, ele pergunta a Cedina qual era o problema, e Cedina dizia que era sobre o recente incidente com os lobisomens que tinha ocorrido em uma organização afiliada à Sociedade Secreta, e ela continuava dizendo que experimentos estavam sendo feitos com criptídeos pela Escola Sansus, que era conhecida por usar magia negra. Cedina continuava dizendo que a Escola Sansus foi fundada por pesquisadores que foram expulsos da sociedade por conduzirem experimentos antiéticos, e diz ao professor Prota que ela não sabia quais experimentos os pesquisadores estavam conduzindo naquele momento, mas de alguma forma, algumas cobaias tinham conseguido fugir, e uma dessas cobaias acabou entrando em Soren pelo esgoto e acabou fazendo algumas vítimas. O professor Prota, com uma cara de psicopata, olha para Cedina aqui com medo e se desculpa, dizendo que ela acha que ela tinha falado demais. O professor Prota falava a ela para ela continuar o que ela estava falando. E Cedina fala ao professor Prota que ela sabia que a missão era dele, mas ela não achava que eles deveriam deixar aquilo de lado. E fala que ela foi até ali ao saber que o professor Prota estava envolvido. E diz a ele que ela tinha ouvido falar que Ludger tinha emprestado seu nome para outro Primeira Ordem, chamado Victor Dreadful. O professor Prota, mantendo sua identidade de Ludger, fala a Cedina que tudo que ele tinha feito tinha sido emprestar seu nome a Victor, e que não esperava que ele fosse tão longe assim. E em seus pensamentos, o professor Prota dizia que ele devia guardar aquele nome e que ele precisava se lembrar de Victor Dreadful. Cedina falava ao professor Prota que agora que aqueles rumores sobre essa situação se espalharam, eles precisavam resolver aquela situação o quanto antes, e continuava dizendo que, como eram 3 lobisomens, eles deveriam começar, quando o professor Prota a corta e diz que eram apenas 2, e Cedina fica confusa e pergunta a ele como assim. E tirando a mão do bolso, o professor Prota fala que ele já tinha pegado 2 noites anteriores, em Litvak. E Cedina, surpresa, fala ao professor Prota que aquilo já era esperado dele. O professor Prota, em seus pensamentos, dizia que Cedina tentou entrar em contato com ele sem que ninguém percebesse que ela tinha se infiltrado como aluna. E se perguntava do porquê alguém tão talentosa quanto Cedina estava na Terceira Ordem.
e fala que talvez tenham pensado que aquela garota fosse uma espiã, ou que talvez, por ela ser de uma família nobre, a sociedade secreta não se sentia confortável com uma nobre infiltrada na escola, e fala que a sociedade secreta provavelmente usaria Sedina, e quando eles não precisassem mais dela, ela seria descartada. O professor Prota fala que ele tinha acabado de ver uma rachadura em Soren, mas ele não esperava ver uma rachadura na sociedade secreta também, e diz que talvez ele consiga descobrir algo através de Sedina. Ele fala a Sedina que ela tinha dito que o lobisomem fugitivo estava pelos esgotos, e então ele teria que ampliar as buscas naquela área, e pergunta a Sedina se Soren ainda não sabia dessa informação. Sedina falava a ele que era aquilo mesmo, só que ela não saberia até quando Soren ficaria sem aquela informação. O professor Prota fala a Sedina que ele tinha conseguido entender tudo o que ela tinha dito, e fala a Sedina que eles se veriam depois, e Sedina concorda. O professor Prota, dizendo mais uma coisa, fala a ela que, diferente da primeira vez em que eles tinham se encontrado, dessa vez Sedina tinha explicado tudo muito bem, e fala a ela que tinha sido incrível, e pedia para que, por favor, ela fizesse o mesmo da próxima vez em que eles se encontrassem. O professor Prota sai andando, deixando Sedina para trás, e Sedina, de cabeça baixa, agradecia o professor Prota, quando alguém do lado de fora da cafeteria se perguntava o que era aquilo e o que ela tinha acabado de ver, e se perguntava se aquilo era magia. E a pessoa que estava do lado de fora da cafeteria era a Flora, se perguntando se uma conversa precisava ser escondida por magia e sobre o que eles estavam conversando. Então mostra a Flora já em aula, com sua cara emburrada, dizendo que aquela magia que ela viu na cafeteria, só pela cor, ela podia dizer que aquela era uma magia que bloqueava o som, e fala que pessoas normais não conseguiriam notar a cor ou sentir o cheiro do poder mágico, e se perguntava do porquê daquilo, e sobre o que Sedina e o professor Prota estavam conversando, quando nos mostra a professora dizendo que era tudo aquilo que ela tinha para a aula, e pede para que todos os alunos acreditassem nos rumores, e para que eles não saíssem e nem ficassem andando tão tarde da noite na escola, e avisa aos alunos que se eles fossem pegos, pontos seriam descontados, e acabando a aula dali, alguns outros alunos comentam e perguntam ao outro se eles tinham ouvido sobre o lobisomem, e se eles estavam curiosos, quando um dos alunos dá a ideia de capturarem o lobisomem. Um dos mané pergunta ao outro aluno se ele não tinha ouvido mais cedo que a professora tinha dito, que se eles fossem pegos, eles perderiam pontos. E o outro diz que só perderiam pontos se eles fossem pegos, e falou aos seus colegas que até a prefeitura estava dando uma recompensa para quem capturasse o lobisomem. Enquanto isso, Léo observava a conversa desses alunos um pouco mais abaixo deles, e perguntava a Aidan o que ele achava, e Aidan o questionava se era sobre os lobisomens, e fala que bem, se fosse aquele o caso, se eles fossem pegos, aquilo significava perder pontos, então era melhor que eles ficassem longe daquela situação. Léo diz a Aidan que ele sabia que Aidan diria aquilo, quando uma aluna os interrompe, dizendo que ela também não gosta de chamar atenção, e fala a Aidan e Léo, já que houveram vítimas, era melhor deixar aquela situação para os professores. Aidan, com um sorriso no rosto, dava um bom dia à garota, que se chamava Tacy, e ela, com uma cara de brava, perguntava a Aidan do porquê do bom dia. Léo se intrometia no meio da conversa e falava a Tacy que ela tinha perdido da última vez que lutou com Aidan, e a perguntou se não era hora dela parar com aquilo. Tacy, muito brava, falava a Léo que da última vez a luta tinha sido um empate, e para que ele não se metesse na conversa dela com Aidan, e falava a Aidan que de qualquer forma, eles ainda deviam lutar sério, e para que eles não se segurassem daquela vez. Aidan dizia a Tacy que ele achava que ele não poderia fazer aquilo, e ainda mais brava, Tacy perguntava a ele do porquê, e ele dizia a ela que o motivo era que ele teria aula o dia inteiro, e à noite eles não poderiam lutar por conta do lobisomem. Tacy, com um sorrisinho no rosto, pergunta a Aidan se ele estava usando aquela situação como desculpa por estar com medo dela, e com Léo e Tacy olhando para Aidan, Aidan falava a Tacy que sim, aquele era o motivo, e ela podia pensar daquele jeito, se ela quisesse. E Tacy fala a Aidan, já que eles não poderiam lutar, eles deviam se acertar de outra forma. E Aidan perguntava a ela como, e Tacy falava a ela que era o lobisomem. Quem o capturasse primeiro, vencia. E então, Léo entra na conversa e aceita o desafio por Aidan, que fica ali se perguntando do porquê Léo tinha aceitado. Tacy concorda com aquilo e fala a Aidan para que ele não fugisse com medo. E Léo fala de volta a ela que ele dizia o mesmo, e para que ela não chorasse para eles depois que ela perdesse mais uma vez. Com Tacy saindo dali, Aidan perguntava a Léo do porquê ele tinha concordado com aquilo, e do porquê ele tinha dito algo tão absurdo. E Léo fala a Aidan que ele só tinha seguido o que Tacy tinha dito, e que além do mais, os professores dariam jeito nos lobisomens antes. Aidan falava a Léo que ele achava que Tacy estava falando muito sério, e Léo questiona Aidan e diz que a menos que Tacy fosse burra, por que ela faria algo tão estúpido sozinha? E Aidan responde a ele dizendo que sinceramente, sendo ela com certeza poderia ir sozinha. E Léo fala a Aidan que aquilo era impossível, e com os dois se levantando de seus lugares e dando uma olhada para baixo, eles se perguntavam de como Tacy tinha chegado lá embaixo tão rápido, se questionam se o caminho que ela estava era o caminho para os dormitórios, e falavam que pelo menos ela tinha um pouco de senso, quando simplesmente do nada, Tacy muda sua rota e sai andando com sua determinação para vencer Aidan, e tanto
Aiden como Léo ficam muito surpresos. E então, com o cair da noite, lá estava o professor Prota, rondando a escola atrás do lobisomem, dizendo que naquela noite havia muita gente atrás dele. E então, em um flashback, mostra uma conversa que o professor Prota teve com o professor Hugo, onde o professor Hugo tinha oferecido uma proposta ao professor Prota para restaurar o nome dele e da sua falsa família, pedindo para que o professor Prota cuidasse dos alunos nobres. O professor Hugo fala ao professor Prota que ele só estava pedindo para que ele fosse um pouco mais flexível com os alunos nobres e que aquilo não era tão ruim assim. Então, em seus pensamentos, o professor Prota diz que o professor Hugo devia estar bastante nervoso, ao ponto de procurar por um nobre caído, e fala que aquela situação mostrava que ficar ao lado de Elisa era bem mais vantajoso para ele. E então, respondendo ao professor Hugo, o professor Prota dizia que ali em Teorne, e Hugo ficava se perguntando o que era aquilo, e o professor Prota continuava a dizer a ele que na academia de Teorne não existia nobres ou plebeus, e fala a Hugo que ele não tinha nenhuma intenção de violar aquela regra. E se virando, o professor Prota fala a Hugo que ele tinha que continuar sua patrulha, e pede para ele para que ele desse licença, que ele estava saindo. O professor Hugo até tentou convencer o professor Prota, mas o professor Prota não deu ouvidos nenhum a Hugo. E saindo dali, perdido em seus pensamentos, o professor Prota fala que se ele fizesse aquilo, sua identidade seria revelada. Então, por que ele faria aquilo? E fala que ele não queria ficar em uma lista negra sem motivos. E parando um pouquinho ali, o professor Prota percebe algo estranho, e ele dá uma olhada, e atrás da mata estava 3 alunos escondidos atrás do lobisomem. O professor Prota pergunta aos alunos ali escondidos se a regra não era para que eles voltassem imediatamente para seus dormitórios. E os alunos tentando enrolar o professor Prota não conseguem. E o professor Prota diz aos alunos que todos que estavam escondidos ali perderiam 5 pontos, e tiram 5 pontos dos alunos, e mandam-os de volta aos seus dormitórios. O professor Prota fala que aquele já era o 20º grupo de alunos que ele encontrava, e diz que ele ouviu que tinha uma recompensa para o lobisomem, mas ele não imaginava que haveriam tantos alunos daquele jeito, e fala que aparentemente a perca de pontos não tinha sido muito eficiente contra os alunos. O professor Prota fala que aquela situação poderia ficar muito pior ainda, então ele precisava resolver aquilo antes que algo pior acontecesse. Então ele desce até o esgoto e fala que Sêneda tinha dito a ele que o lobisomem tinha vindo de lá. E ali no esgoto, o professor Prota disse que aquele era o único canal de esgoto grande o bastante para conter um lobisomem. O professor Prota ativa suas magias mágicas de luz para iluminar o caminho e fala que parecia que ninguém tinha chegado até ali ainda. E caminhando mais um pouco, ele para por um momento e encontra pegadas de lobisomem no chão e se pergunta se eram 2 deles, já que uma das pegadas eram grandes e as outras eram pequenas, mas ambas estavam indo para a mesma direção. E então o professor Prota segue as pegadas dos lobisomens, até que chega o momento em que as pegadas tinham se separado, uma para cada lado. E eles, seguindo as pegadas mais grandes do lobisomem, falam que elas estavam indo até a academia, e que provavelmente o lobisomem estava indo até a academia para caçar, e fala que aquele lobisomem era o mais perigoso no momento, e que não seria estranho se alguém fosse atacado por ele naquele momento. Quando, por livre e espontânea vontade do roteiro, o professor Prota ouve gritos, e saindo dali correndo, ele diz que não poderá seguir as pegadas do lobisomem naquele momento, e o mais certo a se fazer era seguir o lugar onde ele tinha ouvido os gritos. E chegando lá, o lobisomem estava para atacar 2 alunas, e o Prota falava que aquilo era ruim, e que ele não conseguiria chegar a tempo às 2 alunas. Quando outra vez ele começa a fazer suas magias mágicas, e acerta o lobisomem a tempo de evitar que as alunas fossem pegas pelo ataque do lobisomem. E com ele ali na frente do lobisomem, as garotas no chão ficaram surpresas de ver que era o professor Prota que estava ali. E falando diretamente para as 2 alunas, o professor Prota fala que elas estavam com menos 5 pontos, e elas ficam ali com uma carinha de que fizeram cagada. E outra luta para manter a identidade do Prota em segredo vai começar, mas só no próximo vídeo, rapaziada, porque esse aqui já foi de ralo. E por hoje é isso, minha rapaziada. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E vamos bater uma meta aí de 700 likes para me trazer a parte 5. E sem mais delongas é isso. Tamo junto, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo.